E aí, vamos aprender? Antes de tudo eu peço aquela ajuda básica, dá um joinha e se inscreve no canal. Começamos uma nova série de vídeos com biografias. Hoje vamos conhecer mais um pouco sobre Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre era filho de Jean-Baptiste Marie-Aimé Sartre, oficial da Marinha Francesa, e de Anne-Marie Sartre. Quando seu filho nasceu, Jean-Baptiste tinha uma doença crônica adquirida em uma missão na Cochinchina, na atual Vietnã. Após o nascimento de Jean-Paul, ele sofreu uma recaída e retirou-se com a família para Tivieres, sua terra natal, onde morreu em 21 de setembro de 1906. Jean-Paul, órfão de pai, e então com 15 meses, muda-se para Meudon com sua mãe, onde passam a viver na casa de seus avós maternos. De sua infância ao fim da adolescência, Sartre vive uma vida tipicamente burguesa, cercado de mimos e proteção. Até os 10 anos foi educado em casa por seu avô e por alguns preceptores contratados. Em 1911, a família Sartre mudou-se para Nobres. Passa a ter acesso à biblioteca de obras clássicas francesas e alemãs pertencente ao seu avô. Após aprender a ler, Jean-Paul alterna a leitura de Victor Hugo, Flaubert, Mallarmé, Corneille, Maupassant e Goethe, com os quadrinhos e romances de aventura que sua mãe comprava semanalmente às escondidas do avô. Sartre considerava serem essas suas verdadeiras leituras, uma vez que a leitura dos clássicos era feita por obrigação educacional. A essas influências, junta-se o cinema, que frequentava com sua mãe, que se tornaria mais tarde um de seus maiores interesses. Sartre contém as palavras que escrevia histórias da infância também como uma forma de mostrar-se precoce. Suas primeiras histórias eram cópias de romances de aventura, em que apenas alguns nomes eram alterados, mas ainda assim faziam sucesso entre os familiares. Era incentivado pela mãe, pela avó, pelo tio, que o presenteou com uma máquina de escrever, e por uma professora, a senhora Picard, que via nele a vocação de escritor profissional. Aos poucos, o jovem Sartre passou a encontrar sua verdadeira vocação na escrita. Apenas seu avô o desencorajava da escrita e o incentivava a seguir carreira de professor de letras. Sem enxergar nele o talento que os demais viam, mas conformado com o fato de que seu neto tinha a bossa da literatura, incentivou Sartre a tornar-se professor por profissão e a escrever apenas como segunda atividade. Em 14 de abril de 1917 sua mãe casa-se novamente, com Giuseppe Mansi, que passa a ser co-tutor de Sartre. Livre da dependência dos pais, Anne-Marie muda-se com Sartre para a casa de Mansi em La Rochelle. Nesta cidade litorânea, Sartre toma contato pela primeira vez com imigrantes árabes, chineses e negros. Mais tarde ele reconheceria esse período como a raiz de seu anticolonialismo e o início do abandono dos valores burgueses. Em 1921, retorna ao Liceu Henri IV, agora como interno. Encontra Paul Nizam e os dois tornam-se amigos inseparáveis. De 1922 a 1924, ambos estudam no curso preparatório do Liceu Louis Le Grand, onde se preparam para o concurso da École Normale Supérieure. Nessa época despertou seu interesse pela filosofia. Sua primeira influência importante foi a obra de Henri Bergson. Em 1924, ingressou na École Normale Supérieure e na mesma turma de Nizam, Daniel Gache e Raymond Aron. No campo filosófico, além de Bergson, passou a ler Nietzsche, Kant, Descartes e Spinoza. Em 1928, presta o exame de mestrado e é reprovado. Durante o ano de preparação para a segunda tentativa, estuda com Nizam e René Mael na Sorbonne. Conhece a namorada de Mael, Simone de Beauvoir, que mais tarde se tornaria sua companheira e colaboradora até o fim da vida. Na segunda tentativa do mestrado, Sartre passa em primeiro lugar, no mesmo ano em que Beauvoir obtém a segunda colocação.
Sartre e Beauvoir nunca formaram um casal monogâmico. Não se casaram e mantinham uma relação aberta. Sua correspondência é repleta de confidências sobre suas relações com outros parceiros. Além da relação amorosa, eles tinham uma grande afinidade intelectual. Beauvoir colaborou com a obra filosófica de Sartre, revisava seus livros e também se tornou uma das principais filósofas do movimento existencialista. Entre 1929 e 1931, Sartre presta ao serviço militar e torna-se soldado meteorologista. Foi nomeado professor de filosofia de um liceu em Havre, onde permanece até 1936. Sartre ainda seria professor em Laon e Paris até 1944, quando abandonou definitivamente o magistério. Em 1933, ele é apresentado à fenomenologia de Husserl por Raymond Aron, que havia retornado de um período como bolsista do Institut Français em Berlim. Por sugestão de Aron, candidata-se à mesma bolsa e, aprovado, permanece em Berlim entre 1933 e 1934. Publica em 1936 o artigo A Transcendência de l'Ego, a Transcendência do Ego, uma crítica à teoria do ego husserliana que por sua vez se baseava no cogito cartesiano. Este é um dos primeiros passos para livrar a consciência de conteúdos e torná-lo nada que mais tarde seria um dos conceitos-chave do existencialismo. De volta à França, continua a trabalhar nas mesmas ideias e entre 1935 e 1939 escreve L'Imagination, a imaginação, L'imaginário imaginário, e Esquisse d'une théorie des émotions, esboço de uma teoria das emoções. Volta então suas pesquisas para Heidegger e começa a escrever L'Etrier Linette, o Ser e o Nada. Em 1938, publica o romance La Nausée, a Náusea, e a coletânea de contos L'Humour, o Muro. A Náusea apresenta, em forma de ficção, o tema da contingência e torna-se seu primeiro sucesso literário, o que contribui para o início da influência de Sartre na cultura francesa e no surgimento da moda existencialista que dominou Paris na década de 1940. Em 1939, Sartre volta ao exército francês, servindo na Segunda Guerra Mundial como meteorologista. Em Nancy é aprisionado no ano de 1940 pelos alemães, e permanece na prisão até abril de 1941. De volta a Paris, alia-se à resistência francesa. Em 1943, publicou seu mais famoso livro filosófico, L'Etrier Linette, O Ser e o Nada, ensaio de ontologia fenomenológica, que condensa todos os conceitos importantes da primeira fase de seu sistema filosófico. Sua participação na resistência não é aceita por todos, e o filósofo Vladimir Jankelevich o reprova por sua falta de engajamento político durante a ocupação alemã, e viu em seus posteriores combates em prol da liberdade uma tentativa de se redimir por esta atitude. Em 1945, ele cria e passa a dirigir junto a Maurice Merleau-Ponty a revista Les Temps Modernes, Tempos Modernos, onde são tratados mensalmente os temas referentes à literatura, filosofia e política. Entre estas obras destacam-se a peça Luz, Entre Quatro Paredes, 1945, e a trilogia Les Chemins de la Liberté, Os Caminhos da Liberdade, composta pelos romances L'Âge de Raison, A Idade da Razão, 1945, Les Sources, 1947, e Li Morte dans l'âme, Com a Morte na Alma, 1949. No período mais prolífico de sua carreira escreve ainda várias peças de teatro e ensaios. Na década de 1950 assume uma postura política mais atuante, e abraça o comunismo. Torna-se ativista, e posiciona-se publicamente em defesa da libertação da Argélia do colonialismo francês. A aproximação do marxismo inaugura a segunda parte da carreira filosófica de Sartre, em que tenta conciliar as ideias existencialistas de autodeterminação aos princípios marxistas. Por exemplo, a ideia de que as forças socioeconômicas, que estão acima do nosso controle individual, têm o poder de modelar as nossas vidas. Escreve então sua segunda obra filosófica de grande porte, La Critique de la Raison Dialectique, A Crítica da Razão Dialética, 1960, em que defende os valores humanos presentes no marxismo,
e apresenta uma versão alterada do existencialismo que ele julgava resolver as contradições entre as duas escolas. Considerado por muitos o símbolo do intelectual engajado, Sartre adaptava sempre sua ação às suas ideias, e o fazia sempre como ato político. Em 1963, Sartre escreve Les Mots, As Palavras, lançado em 1964, relato autobiográfico que seria sua despedida da literatura. Após dezenas de obras literárias, ele conclui que a literatura funcionava como um substituto para o real comprometimento com o mundo. Em 1964 a Academia Sueca lhe agracia com o Nobel de Literatura, que ele no entanto recusa, pois segundo ele nenhum escritor pode ser transformado em instituição. O caso se tornou um escândalo, que poderia ter sido evitado pela Academia Sueca, visto que Sartre teria descoberto antecipadamente que seu nome estava entre os indicados, e por isso enviou uma carta à Academia avisando que recusaria o prêmio caso fosse o escolhido para recebê-lo. A carta, no entanto, só chegou à mão dos acadêmicos responsáveis pela escolha do vencedor do prêmio, dias depois de Sartre ter sido escolhido para recebê-lo. Morreu em 15 de abril de 1980 no Hospital Broussais, em Paris. Seu funeral foi acompanhado por mais de 50.000 pessoas. Está enterrado no cemitério de Montparnasse em Paris. No mesmo túmulo jaz Simone de Beauvoir. Se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal. Toda semana tem mais vídeos com conteúdos completos para o ensino médio e ENEM.